Boa tarde, alunos do primeiro super, eu sou o professor Renato e hoje eu vou fazer com vocês os exercícios do módulo 12 do lançamento vertical do professor JG, setor 122, certo? Então ele passou para vocês como tarefa os exercícios 8, 10, 11, 13, 15 e 16. Então vamos começar com os exercícios, com o exercício 8. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar sempre, né, para o lançamento vertical, é que nada mais é do que ele é um movimento uniformemente variado, né? Então todas as equações que nós vimos lá no Move, elas são aplicadas aqui também. A gente só faz alguns ajustes. E eu vou comentando esses ajustes com vocês. Então, o exercício 8, ele fala assim: em julho de 2009, comemoramos os 40 anos da primeira viagem tripulada à Lua. Suponha que você é um astronauta chegando à superfície lunar, resolva fazer algumas brincadeiras para testar seus conhecimentos de física. Ele mostra aqui, né, o astronauta na superfície da Lua. Ele diz: você lança uma pequena bolinha verticalmente para cima, com velocidade inicial V0 igual a 8 metros por segundo. Calcule a altura máxima atingida pela bolinha, medida a partir da altura do lançamento, e o intervalo de tempo, ΔT, que ela demora para subir e descer, retornando à altura inicial. Bom, ele pediu para a gente considerar aqui a aceleração da gravidade na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado, e se for necessário, somente uma casa após a vírgula. Bom, quando a gente faz o lançamento vertical, a gente tem aqui então a equação, né, do V igual a V0 menos G vezes T. O menos G é porque eu estou lançando a bolinha para cima e a gravidade ela é para baixo, né? Então a gravidade tem um sentido contrário à minha trajetória, então eu coloco menos. Então, no ponto mais alto, a velocidade é 0, a velocidade inicial é 8, menos 1,6, que é a aceleração da gravidade, vezes o t. Joguei para o outro lado, passei o 1,6 dividindo, 8 sobre 1,6, isso me dá 5 segundos. Esse é o tempo que a bolinha demora para subir. Bom, ao mesmo tempo que ela demora para subir, ela demora para descer, já que ela retorna à altura inicial. Então o tempo total, o ΔT, né, o que eu chamei aqui de tempo total, é a soma dos dois tempos. Tempo de subida mais tempo de queda, 5 mais 5, 10 segundos, certo? No item B, ele pergunta: na Terra você havia soltado da mesma altura inicial um martelo e uma pena, tendo observado que o martelo alcançava primeiro o solo. Decide então fazer o mesmo experimento na superfície da Lua, imitando o astronauta David Randolph Scott durante a missão Apollo 15 em 1971. O resultado é o mesmo que observaram na Terra? Explico por quê. Bom, a gente não vai ter essa mesma situação da Terra, né, o martelo chegando primeiro ao solo, porque na superfície lunar a gente não tem resistência do ar, né? Na Lua não há atmosfera, então não há resistência do ar para fazer com que o martelo chegue primeiro. Então ambos chegarão ao solo exatamente ao mesmo tempo, tá? Eu esqueci aqui, no item A ele pedia também a altura, né? A altura máxima atingida. Então, como que eu fiz a altura máxima atingida? Bom, eu peguei o movimento de queda, né? A partir do ponto mais alto, em que ele chega na altura máxima, ele vai demorar 5 segundos para cair. E aí isso eu chamei de queda livre, né, esse movimento aqui. Então, 1,6 vezes 5 ao quadrado dividido por 2, isso me dá uma altura de 20 metros. Tá? Ele, como se ele tivesse caído 20 metros, ou seja, como se ele fosse lançado, né? Ele foi lançado e atingiu uma altura máxima de 20 metros. Tá certo? Tudo bem? Bom, então, vamos lá para o exercício 10. No exercício 10, ele fala assim: um objeto lançado da superfície da Terra verticalmente para cima e atinge a altura de 7,2 metros. Considerando G igual a 10 e desprezando a resistência do ar, qual é o módulo da velocidade com que o objeto foi lançado? Bom, como o lançamento vertical, né, nada mais é do que um movimento uniformemente variado, e olhando os dados que a gente tem aqui, a gente tem a altura, né,
a gente tem a altura máxima atingida, a gente tem a aceleração da gravidade, certo? E quando eu chego no ponto mais alto, né, já que ele foi lançado verticalmente para cima, eu atingo uma velocidade final zero. Bom, uma grandeza que não foi mencionada aqui no enunciado é o tempo. E assim como no Move, quando a gente não tem em grandeza tempo, a gente pode resolver utilizando a equação de Torricelli. Então eu coloquei aqui v ao quadrado, v0 ao quadrado, menos 2gh, certo? O menos, de novo, eu estou lançando para cima e a gravidade ela é para baixo. Então, no ponto mais alto, a velocidade é zero, velocidade inicial eu não sei. 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura 7,2, isso me dá 144. Portanto, V0 é a raiz de 144, ou seja, V0 é a raiz de 12 metros por segundo. Certo? Muito bem, vamos continuar agora com o exercício 11. Lança-se verticalmente para cima, a partir do solo, um corpo com velocidade inicial de 30 metros por segundo, onde g é igual a 10. Calcule o tempo de subida. Bom, aqui ele quer o tempo de subida. Se ele quer o tempo de subida, eu tenho que considerar que ele atingiu o ponto mais alto. Se ele atingiu o ponto mais alto, a velocidade final é zero. Usando a equação da velocidade, função horária da velocidade, v igual a v0 menos gt, menos de novo, estou lançando para cima. V0 é 30, V final é 0, gravidade é 10 vezes t, passa para lá, passo 10 dividindo, o tempo de subida ele é 3 segundos, certo? Exercício aqui, esse último exercício, cadê? Né? Aqui, esse último exercício, exercício 11, bem tranquilinho, né? Velocidade inicial, gravidade, que era o tempo de subida. A gente poderia fazer isso, né, esse cálculo mentalmente. Bastaria você lembrar que a gravidade 10, você jogando para cima, ela vai diminuir a velocidade do meu corpo de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Bom, então se eu lancei de 30 metros por segundo, passou 1 segundo de subida, a velocidade dele é 20, passou mais 1 segundo, a velocidade é 10, passou mais 1 segundo, a velocidade é 0. Portanto, o tempo de subida, 3 segundos, certo? No exercício 13, uma pedra lançada da superfície da Terra verticalmente para cima, com velocidade inicial de 9,4 metros por segundo. Ao atingir sua altura máxima, os módulos da velocidade e da aceleração da pedra serão respectivamente. Pessoal, se ele atinge a altura máxima, é porque ele chegou no ponto mais alto, ou seja, no ponto mais alto a velocidade é zero. E aí, a gente já elimina aqui 3 alternativas. A gente não pode ter a alternativa A, nem a alternativa C e nem a alternativa D, né? Porque no ponto mais alto a velocidade ela é zero. E a aceleração que a pedra tem é a aceleração da gravidade. Porém, no movimento de subida da pedra ou no movimento de descida, em nenhum momento a gravidade deixa de atuar. Então, eu não posso ter uma aceleração zero. É impossível considerar uma situação em que, né, eu lancei uma pedra para cima e ela tem uma aceleração zero, porque a aceleração que ela tem é a da própria gravidade. Então, só me resta aqui a alternativa E, que possui velocidade zero no ponto mais alto, ponto de altura máxima, e a aceleração constante, a aceleração da gravidade. Portanto, eu tenho a alternativa E, certo?